Conforme dissemos no vídeo Reféns do Sim, parte 1, dizer não quando você não quiser ou não puder fazer o que lhe pedem e dizer sim por generosidade e sem esperar retribuição é um ato de respeito a si mesmo. Dissemos também que as pessoas que realmente te consideram respeitam o seu não. O não é uma expressão de negação, uma recusa, uma indicação de oposição. Daí a importância do saber dizer e do saber ouvir um não. Quando você diz não, você estabelece um limite para que o outro te perceba, te respeite e não ultrapasse os limites estabelecidos pelo seu não. E é claro, o mesmo vale para você. Quando você ouve um não, há ali um limite e em respeito ao outro você não deve ultrapassar. Sim e não, muito mais que palavras, são recursos psicológicos que usamos no exercício de nossa liberdade. Se você é refém do sim, você certamente abriu mão de sua liberdade de escolha. Reféns do sim nos relacionamentos. Nossas amizades e relacionamentos amorosos são firmados através de vínculos afetivos. As exceções que fogem a esta regra costumam não ser muito saudáveis. Sendo assim, em um relacionamento de qualidade, além do afeto, compartilha-se respeito, empatia, cumplicidade e, acima de tudo, reciprocidade. Em um relacionamento estabelecido nessas bases, sim e não devem ser escolhas comuns, recíprocas e respeitadas de parte a parte. Aceitar tudo, dizer sim para tudo, ceder sempre e se encolher para caber dentro das perspectivas do outro, em geral, não são manifestações de amor ou afeto. Pode até existir amor, mas há aqui sinais claros de que o amor próprio daquele que diz tantos sims precisa de atenção. Se este for o seu caso, avalie se você não estaria amando mais a outra pessoa do que a si mesmo. Reféns do sim no trabalho. É muito fácil acreditar que no trabalho estamos sujeitos a ter que dizer sim para tudo ou quase tudo. Aqui, uma autoconfiança frágil se confunde facilmente com dedicação, zelo ou até mesmo com uma escolha consciente. A alegação de que é o trabalho que paga nossas contas é aceita até certo ponto, pois as solicitações e demandas no trabalho devem ser razoáveis e não abusivas. A saúde mental do trabalhador fica prejudicada sempre que há abuso e exploração. Infelizmente, nós psicólogos constatamos na prática que há sim abusos nesse campo. E o abuso é ainda mais massacrante se a pessoa não souber dar um basta. Reféns do sim, em regra, entregam até a última gota do seu sangue no trabalho. Se este for o seu caso, vale lembrar que você é livre para procurar outro trabalho, aplicar um currículo, tentar outra carreira, ou mesmo ir embora, dar um tempo e recomeçar. Mas e os boletos? Você poderia argumentar comigo. Respeitosamente, mas com firmeza, eu te respondo. Sua saúde mental vale muito mais que seu salário e seus boletos. Não espere adoecer para compreender isto. Reféns do sim nas relações familiares. É interessante observar os sims e os nãos no âmbito familiar. A linha aqui é muito tênue, pois há obrigações e deveres muito específicos a serem respeitados no campo familiar. Pode ser muito difícil dizer não para algum irmão, irmã, ou até mesmo para os pais. Isto é perfeitamente compreensível. Mas não se pode fechar os olhos para o fato de que há excessos, e não são poucos, também no campo familiar. Os excessos ocorrem, por exemplo, na forma de solicitações desmedidas, exploração financeira, acomodação, intromissões indevidas, imposições arbitrárias, tudo em nome do amor e do vínculo sanguíneo. Nestes casos, antes de suprir algum excesso com um sim, é fundamental avaliar se o seu sim é realmente espontâneo e necessário ou se estaria favorecendo a acomodação de um familiar, dificultando seu amadurecimento ou mesmo alimentando um comportamento inadequado. Ainda no campo familiar, mas particularmente em relação aos filhos, é fundamental saber dizer não para os filhos, especialmente quando ainda são crianças novinhas. Dizer não para uma criança é uma forma eficaz de transmitir desde cedo a noção de limites. Sim,
criança precisa ter limites. Do contrário, não aprenderão a lidar com as frustrações da vida. A maneira mais prática de prejudicar o desenvolvimento de um ser humano é poupá-lo das frustrações enquanto criança. O não que se diz na infância prepara o indivíduo para a vida. É melhor aprender isso em casa, quando o ensinamento ainda pode ser transmitido com amor e carinho, do que aprender mais tarde, na vida adulta, com toda a dureza pedagógica de algumas experiências impostas pela vida. A questão aqui não é dizer não apenas por dizer, pois qualquer criança, desde cedo, oferece aos pais diariamente várias oportunidades de dizerem não. De fato, os pais não precisam ser durões para ensinar a uma criança que isto pode e isto não pode. Ou então, agora pode e agora não pode. Alguns pais dizem que negociam com seus filhos. É importante compreender que negociar com uma criança que ainda não tem discernimento acerca do certo e do errado, que ainda não assimilou a noção de responsabilidade e limites, é uma forma bastante delicada de se educar. Não raro, vamos encontrar mais tarde essa mesma criança crescida e adulta, mas imatura e frágil diante da vida, sem autonomia, vivendo sob a tutela financeira e sob o mesmo teto dos pais. A formação do adulto começa bem cedo na vida, quando ele ainda é criança. Mas nunca é tarde para se tentar reparar o que ficou incompleto. Muitas vezes essa reparação só pode ser feita com alguns nãos. Tardios, mas ainda assim, um não. Se você considera este conteúdo importante, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos.